Ainda falando um pouquinho dessa questão de organização, deixa eu te mostrar o painel de atributos. O painel de atributos só aparece quando você seleciona algum objeto na tela, isso é muito importante. Então, com a ferramenta de seleção, vou clicar em cima desse cubo que eu tenho aqui. Nele, você vai ver que já aparece essa opçãozinha de Attributes e aqui eu tenho algumas informações. Essas informações têm categorias. Então eu tenho a categoria Basic, a categoria de coordenadas, a categoria de Objects e a categoria Fong. Quando você seleciona o cubo, você vai ver que eu tenho o Basic. Em Basic, eu tenho as mesmas opções que eu tenho aqui em cima. Então o que acontece? Em Basic eu não tenho a opção de Name. Esse name é o mesmo que está ali em cima. Então, se você quiser renomear esse objeto, falar, eu não quero mais que esse objeto chame cubo, eu quero que ele chame extraordinário. Então, você pode vir lá embaixo, em name, seleciona o cubo, deleta e coloca extraordinário. E aí você vai ver que ele muda lá em cima também, tá? Eu tenho o extraordinário e quando ele está selecionado na categoria de Basic, aparece o nome deste infeliz aqui também, tá? Então são duas maneiras de você alterar o nome. Ou lá em cima, clicando duas vezes em cima do nome do objeto, ou pelo painel de Attributes. Embaixo você tem Layer, tá vendo? Layer, você pode ir lá e dizer para qual layer esse cara pertence. Então você pode clicar aqui nessa setinha e colocar a opção de Add to New Layer e adicionar para camadas. Não vou falar mais sobre camadas porque você já viu como é que funciona. Aqui eu tenho essas opções que são bem interessantes. Visible Line Editor, o que é isso? Se eu venho aqui e clico na opção de Default e coloco Off, eu não visualizo mais o meu objeto. Se eu coloco a opção de On, ele vai visualizar. E se eu coloco Default, Default seria o padrão. O padrão por si só é de visível, tá? Na questão dele ser visualizado. E aí eu tenho Visible in Renderer. O que é isso? É se ele vai ser visualizado ou não quando eu renderizar. Não se esqueça, a gente vai falar sobre renderizar um pouco mais para frente, mas aqui ficam essas opções. Se você quer visualizar direto no seu projeto ou se você quer renderizar no caso no render. Tem essas duas opçõezinhas. Aqui embaixo você tem Use Color. Se você clica na lista, você pode colocar On, você pode colocar Layer para o objeto ter a mesma cor da layer, ou você tem a opção de Off para não ter cor e também Automatic, tá? Aqui eu vou colocar, por exemplo, a opção de On. E aí se eu venho embaixo e coloco Display Color, eu posso colocar uma cor para esse objetinho. Tá vendo? É uma questão mais visual, tá? Isso aqui é só para você se organizar. Nesse caso, em Use Color, eu vou colocar a opção de Off, para ele não ter cor nenhuma. A segunda aba que eu tenho é o Coordenadas. Se você clica em Coordenadas, o que eu consigo fazer aqui? Movimentar o objeto, né? Tanto em movimentação, quanto rotação, quanto escala, mas sem ter que usar essas ferramentas aqui em cima. Então você pode vir aqui, e usar essas setinhas para cima e para baixo, é só clicar, segurar e arrastar, e movo para a esquerda ou direita. Quando os valores são negativos, né, ou no caso eu puxo para baixo, ele vai para a esquerda. Quando os valores são positivos, ele vai para a direita. E a mesma coisa, eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O X você sabe que é esquerda e direita, o Y você sabe que é para cima e para baixo e o Z você sabe que é para trás e para frente. Não vou ficar mostrando tudo isso porque você está ligado já como é que o negócio funciona. Você tem as opções de Scale também, de escala, onde você pode aumentar no eixo X, você pode aumentar no eixo Y, você pode aumentar também no eixo Z. Tudo isso a gente já viu também como é que funciona a escala. E ainda a rotação, né? Você rotaciona aqui no eixo Y, você vai rotacionar ele aqui também no eixo X ou no eixo Z. Então, no painel Attributes você consegue comandar um pouquinho mais o seu objeto também. E na parte de Object, você tem opções para o seu objeto mais especificamente, qual vai ser o tamanho dele. Aqui embaixo o Fillet, que você pode ativar e ele suaviza as bordas. Não vou mostrar um pouquinho essas opções para você por enquanto da aba Object, porque mais para frente tem vídeos específicos só para a gente falar sobre isso. Mas eu queria que você entendesse a importância do painel de Attributes e a ligação que ele tem com o objeto que está selecionado. Pode ver, se o objeto não está selecionado, não aparece os Attributes. E não esqueça que o Attributes tem abas específicas por onde a gente pode trabalhar.